Terroir. A gente sempre ouve falar em terroir quando estamos falando de vinho, mas o que de fato é terroir? A gente sabe que é o território onde as uvas são plantadas. E a gente sabe também que esse território tem características próprias que se transmitem para o vinho, certo? Será que é isso mesmo? Mas o que exatamente compõe o terroir? O clima tem a ver? O cuidado com as plantas tem a ver? A gente consegue mesmo sentir o terroir ao beber um vinho? Bom, se você ficou curioso, hoje a gente vai entender exatamente o que é isso. Vem comigo! Terroir é uma palavra francesa que, de maneira geral, representa as características do lugar de onde vêm as uvas usadas para a produção de cada vinho. O terroir é uma das explicações mais importantes do mundo do vinho. É ele que permite que vinhos feitos com a mesma uva em regiões variadas sejam tão diferentes. O terroir é composto por 3 fatores principais. Fator número 1, microclima. O microclima é um clima específico e limitado a uma pequena região. Os dias de sol, os dias de chuva, o vento e qualquer condição meteorológica que possa afetar o desenvolvimento e amadurecimento das uvas. Muitas vezes, regiões vizinhas com pouca distância podem ter tempos diferentes de amadurecimento. Isso pode resultar em uvas perfeitas ou muito duras e adstringentes. Fator número 2, topografia. É fácil entender como a topografia de um terreno pode fazer com que 2 vinhedos da mesma região tenham características completamente diferentes. Se a gente for pensar, por exemplo, em células de captação de energia solar, elas são inclinadas para receber mais horas de sol. Logo, uma colina com a posição correta em relação ao sol vai receber mais luz do que uma planície. Na Europa, por exemplo, alguns grandes vinhedos estão em colinas orientadas para o sul. E seguindo o mesmo raciocínio, em uma região muito quente, as colinas de face norte são as mais procuradas pelos produtores de vinho. Então, em regiões mais frias, os terroirs mais disputados são os mais quentes. E em regiões mais quentes, os terroirs mais disputados são os mais frescos. Fator número 3, solo e subsolo. Além de determinar a qualidade do vinho, o solo pode mostrar as diferentes personalidades de uma mesma uva. Em termos gerais, solos de pouca fertilidade, não muito profundos, com muitas camadas e muita água, são os melhores para o plantio. Ao contrário do que muita gente pode pensar, os solos muito férteis não são os melhores para vinhos de qualidade. E a explicação é a seguinte: as videiras, assim como qualquer outra planta frutífera, produzem mais uvas em um solo fértil. E quanto mais uvas, mais a energia que a videira consegue captar fica dividida. Isso resulta em uvas com cascas mais finas e inchadas, que rendem vinhos mais diluídos. E além disso, se o solo for úmido e muito rico em nutrientes, a videira não tem a necessidade de aprofundar suas raízes. E se as raízes ficam curtas, a planta deixa de absorver muitos nutrientes que estão em camadas mais baixas do solo. Outro fator importante, que não é uma característica do solo em si, mas que contribui também para o terroir, é a microfauna de cada parcela. Insetos e micro-organismos têm um papel muito mais importante do que o tamanho deles sugere e influenciam muito na produção de cada vinho. Por conta disso, quando a gente prova um vinho Pinot Noir da Califórnia e um da Borgonha, imediatamente a gente sente a diferença no gosto. E qual é a razão de resultados tão diferentes? Assim como qualquer outra fruta, a uva passa por um ciclo vegetativo de produção, até que fique perfeitamente madura e pronta para ser colhida. Pela lógica, uma uva plantada em uma região mais quente, com mais sol e menos chuva, vai concentrar mais açúcar e menos acidez do que uma colhida em uma região mais fria e com mais chuvas. Por essa mesma lógica, uvas plantadas em regiões mais quentes ficam maduras em menos tempo do que as plantadas em regiões chuvosas, que acumulam mais água em cada bago no momento da colheita. Mas não são só o sol e a chuva que interferem no gosto do vinho. Os nutrientes que as vinhas absorvem nos diferentes tipos de solo também têm uma participação no resultado final. A orientação do vinhedo é escolhida de acordo com os nutrientes disponíveis e com a exposição ao sol. Como a gente falou antes, em regiões quentes, o ideal é ter o vinhedo protegido do sol. Em regiões mais frias, o quão mais exposto ao sol o vinhedo estiver,
melhor. Usando o exemplo de regiões famosas como a Borgonha e como Champagne, que são duas regiões frias, os vinhedos de face sul têm resultados muito melhores do que os de face norte. Terroir é clima, solo, exposição solar, topografia, drenagem. É um termo que praticamente todo enófilo já ouviu falar, mas que normalmente é associado ao Velho Mundo. Os produtores europeus sempre deram muito destaque para a região onde o vinho é elaborado e dividiram as parcelas de plantio de acordo com as suas características durante séculos. Um ótimo exemplo é a região da Borgonha, na França. Os monges beneditinos delimitaram há centenas de anos cada pequena parcela, classificando a qualidade delas. Já os produtores do Novo Mundo elaboravam inicialmente, salvo raras exceções, vinhos com uvas de todas as parcelas de um grande vinhedo. Isso fazia com que uvas de características e qualidades diferentes fossem misturadas. Isso vem mudando nas últimas décadas. Alguns produtores do Novo Mundo vêm se adequando mais ao modelo de produção do Velho Mundo. Um bom exemplo é o vinhedo Adriana da Catena Zapata. Os vinhos de cada parcela, localizada a poucos metros de distância uma da outra, são completamente diferentes. Resumindo, pode-se sim falar em terroir para qualquer região, desde que o produtor divida e classifique as parcelas de acordo com as suas características e produza os seus vinhos com uvas vindas apenas de uma única parcela. Bom, então na próxima vez que a palavra terroir surgir, eu já sei do que se trata. E você? Entendeu? Ficou alguma dúvida? Então manda pra gente aqui embaixo que a gente vai responder todos os comentários, tá? Lembrando que todos os vinhos que você viu no programa estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar no link que você vai ser direcionado direto para o site da Mistral. E para não perder mais dicas como essa sobre o mundo do vinho, ativa o sininho e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Aprendendo com a Mistral aqui no Mistral On. Até lá! Beba com moderação.